Come to me, you weary one, and I will give you rest. I will give you rest. Come to me, you weary ones, and I will give you rest. Jesus, Jesus. I will give you rest. For my yoke is easy and my burden is light. Take me upon you, and I will give you rest. Come to me, you broken one, and I will give. Amém. Na quinta-feira, nós estávamos meditando e dizendo que nós vivemos numa época que não é mais amiga da verdade do que as outras épocas, mas há um espírito na nossa cultura em que há uma fluidez naquilo que é verdade, né? De tal maneira que a nossa cultura diz que isso é verdade para você, aquilo lá é verdade para mim, e a igreja devia ser uma ilha nesse mundo, devia ser totalmente diferente, mas essa não é a verdade, quer dizer, que é a atmosfera que nos cerca, nós respiramos, e nós sempre, o homem natural, ele sempre acha que há uma estreiteza na palavra de Deus. Então, mesmo quando você vê pessoas não negarem as verdades de Deus, as doutrinas bíblicas, você vai ver que há uma outra maneira de você negar a verdade de Deus, afirmando elas. O que eu acho perigoso, porque de alguma maneira se torna mais sutil. Então, há uma tendência em nós nunca definirmos, é o que nós estávamos vendo, e estabelecermos aquilo que a palavra de Deus diz. Então a gente afirma aquilo que Paulo diz, as pessoas que dizem estar mais comprometidas com a palavra de Deus, elas afirmam, o apóstolo Paulo dizendo assim: eu me maravilho, em Gálatas 1, de que tão depressa você saiu do evangelho para um outro evangelho. Há pessoas que vão vão pregar a respeito disso, vão dizer o que o Paulo está dizendo, vão dizer como é verdade, que não existe outro evangelho, que as pessoas se afastam da verdade, que se um anjo viesse pregar um outro evangelho, ele devia ser considerado maldito. As pessoas dizem isso, mas quando elas vão definir evangelho, elas não traçam nenhuma linha. Então isso é inútil, porque o que acontece é que nunca ninguém sai do evangelho. Não importa o quanto as pessoas se afastam, as pessoas sempre vão dizer: não, mas isso aí, porque as pessoas não definem, elas não traçam uma linha, como o apóstolo Paulo fez e diz para os Gálatas: vocês ultrapassaram a linha, isso aí não é mais o evangelho, vocês saíram do evangelho. Eu estou maravilhado, estou espantado de ter que dizer isso e disso ser realidade, mas isso que vocês estão vivendo aí não é mais o evangelho. Mas hoje alguém vai pregar nesse texto, vai dizer que essa é a verdade, mas ela nunca vai traçar a linha. Então ela sempre vai dizer no final de tudo: apesar disso tudo, eu acredito que isso ainda ainda é o evangelho. Ou seja, é inútil, é inútil. Você pode dizer assim: olha, eu creio, a palavra de Deus diz que o caminho é apertado, mas se você não traçar as linhas, esse apertado é muito largo. Sempre você vai dizer: não, mas isso aí ainda é o caminho do evangelho, aquilo ali ainda é o caminho do evangelho. Não é apertado, as coisas só são verdade quando elas são definidas, quando as linhas são traçadas. Agora, por que é tão tentador ser esse tipo de pessoa? Porque logo que sempre os grandes dilemas com a verdade de Deus, sempre as pessoas tendem a ser aquelas pessoas que alargam as linhas, ou que nunca definem as linhas. Por que as pessoas dizem que pregam a verdade de Deus, mas quando você vai colocar no caso real, ela nunca é aplicada? As pessoas
falam sobre a verdade de Deus num lugar hipotético, mas sempre que essa coisa é aplicada a alguém com CPF, a uma igreja, aí ele não aplica. Aquilo sempre era aplicável no mundo hipotético dele. Então, Lutero diz, por exemplo, que se você colocar em algum nível a salvação do homem nele mesmo, você não sabe mais onde você deve louvar a Deus e onde você deve louvar o homem. Se você falar que o homem é responsável em 1% da sua salvação, e não Deus operando aquilo nele, então você não vai saber nunca onde dar toda a glória a Deus, porque então você vê, ele foi e traçou a linha. A única verdade é o homem não faz nada, Deus faz tudo. Mas quando ele fez isso, quando alguém vai e diz, não, eu acho que o homem faz 2%, ficou fora da linha. Ele tinha que ter coragem de dizer, isso não é mais o evangelho. É inútil você falar igual Lutero, não, é só Deus e mais ninguém. Mas aquela pessoa ali diz que é Deus e mais um pouco do homem. Mas também é o evangelho. Você vê, a pessoa não traçou a linha, aquilo era uma teoria, mas não toca a vida real. E por que isso acontece? Porque no mundo de enganos, o erro sempre é mais amoroso, queridos. É óbvio que se eu disser que todas as igrejas no mundo estão pregando o evangelho, eu sou uma pessoa amorosa. É óbvio que se eu não traçar a linha, se Paulo dissesse, em Gálatas vocês se desviaram, mas você está tudo bem, apesar de tudo, isso é o evangelho, é mais amoroso, nós queremos ser vistos como pessoas mais amorosas. É por isso que paulatinamente na América, na Europa, a agenda gay está entrando na igreja, porque você vai ser visto como amoroso, como uma pessoa acolhedora, não é assim? Porque você acolheu não as pessoas, mas o erro das pessoas, o pecado. E se você não fizer isso, você é uma pessoa intolerante, você é uma pessoa caprichosa, você traça linhas que Deus traçou e você fica nelas, isso exclui pessoas. E se você não traçar a linha, ninguém vai ser excluído. Isso é feito, em segundo lugar, porque as pessoas não entendem a incredulidade no coração do homem. A pessoa diz assim, olha, só Deus pode chamar um homem. Se Deus não chamar um homem eficazmente, é impossível ele se salvar. Ela fala isso só para, daqui a 5 minutos, estar tentando mudar a verdade para mais pessoas serem alcançadas. Porque ela não acredita de verdade nisso. Se nós acreditássemos que só Deus pode chamar um homem, por causa da condição do homem, então nós nunca teríamos problema com a verdade, nem com traçar linhas. Paulo não ficaria com medo, se eu traçar essa linha, as pessoas em Gálatas não vão ser mais a igreja. Ele sabe, e ele acredita no que ele disse sobre Deus estar chamando o seu povo. Então eu quero meditar sobre a natureza da incredulidade. E a Bíblia diz assim, no livro de Atos, no capítulo 5, 33 ao 42, e ouvindo eles isso, se enfureciam e deliberaram matá-los, mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos, e disse-lhes, varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e este se juntou ao número de 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhes deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas do Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito do povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos, e agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homem, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e na casa não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então esse texto nos fala sobre a natureza da incredulidade humana. E dificilmente
as pessoas são coerentes com o que elas dizem crer sobre a natureza da incredulidade humana. Por que nós queremos sempre não traçar linhas? Por que nós queremos sempre deixar as linhas mais largas? Porque nós achamos que isso pode realmente salvar alguém. Isso pode, de alguma maneira, mudar a natureza da incredulidade humana. Há anos atrás, um pouco mais de 100 anos atrás, o liberalismo teológico disse que se o cristianismo quisesse ser aceito e ter respeitabilidade, ele tinha que abrir mão daquilo que era ofensivo, mas que, em troca, a cultura, a academia, e abraçar algumas coisas do cristianismo. Ou seja, ele tinha que abrir mão da expiação, da propiciação, da ira de Deus, dessas doutrinas tão ofensivas, mas eles poderiam ficar com o social, e poderiam ficar também com a moral cristã, a moral familiar. E a igreja na Europa, por exemplo, abraçou isso. Vamos fazer isso. A gente abre mão dessas verdades tão ofensivas. Não vamos traçar linhas duras aqui. Vamos abraçar aqui o social e a moral cristã. Não vai ser uma boa para a sociedade? Não vai ser maravilhoso? Mas a natureza da incredulidade cristã é uma inimizade contra Deus. Isso é só um passo, não é assim? É um passo. Agora, nós vivemos numa era que a cultura já diz outra coisa. Você pode ficar com o social, mas nós não queremos mais a moral cristã. Nós não queremos mais o casamento cristão, a família cristã. Vocês vão abrir mão disso. E a igreja está abrindo. A igreja está abrindo. Você vê, isso não, essa é a natureza da incredulidade humana. Você não negocia com a incredulidade humana. Ela nunca vai ser amiga de Deus. A única coisa que você faz é fazer parte dessa incredulidade contra a verdade de Deus, contra tudo aquilo que Deus revelou para nós e como Ele edifica a igreja. Isso acontece porque nós acreditamos que a igreja é uma pedra de tropeço. Então nós sempre queremos ser vistos de uma maneira que não sejamos uma pedra de tropeço. Se nós formos vistos como pessoas amáveis, do ponto de vista que não traçamos essas linhas e essas verdades estanques, então nós vamos deixar de ser uma pedra de tropeço. Mas a Bíblia nunca disse que a igreja era uma pedra de tropeço para o homem crer. Não é esta a razão. E é por isso que quando a igreja muda, o homem não crê. Porque não era a igreja que era pedra de tropeço. A Bíblia nunca disse que o problema do homem, do coração incrédulo com Deus, era a igreja. Quando a igreja muda, em nada o homem muda, porque o homem não é a pedra de tropeço, em nada a incredulidade humana está sendo tratada. Mas porque nós acreditamos nisso, e porque nós fingimos que Deus é o centro de tudo, mas nós fazemos do homem o centro, nós somos sempre prontos a fingir que não existe nenhuma linha final na verdade de Deus. Todos os debates para mim hoje são inúteis, é por isso que eu não participo deles, porque na verdade, as pessoas debatem muito sobre as doutrinas bíblicas só para dizer no final, mas se alguém não crê em nada disso, está tudo bem, porque isso não é essencial. Hoje eu já estou com dificuldade de descobrir o que é essencial no Evangelho, porque nada é essencial, e tudo não é definido. Só pode ser pregada a mensagem da cruz, mas se você nunca definir o que é a mensagem da cruz, tudo é a mensagem da cruz. As pessoas vão dizer que cuidar da Amazônia é a mensagem da cruz. Tudo vai fazer parte da mensagem da cruz, quando a cruz não é mais pregada. Não é? Então a Bíblia diz que a pedra de tropeço é a cruz, que a pedra de tropeço é Cristo. Cristo é a pedra de escândalo. O homem não crê por causa disso, não é por causa da igreja. E porque Cristo é a pedra de tropeço, a igreja tende a se alinhar com o mundo, se escandalizando com Cristo, com sua estreiteza, com a estreiteza da verdade. Então, enquanto nós acreditarmos na mentira de que se a igreja fosse de determinada forma, as pessoas seriam mais fáceis de crer, nós vamos ser a igreja que não traça as linhas da verdade para o mundo e deixa Deus decidir quem Ele vai chamar ou quem não vai chamar.
E nós só pregamos por amor a duas coisas, ou por amor a Deus, ou por amor àquilo que as pessoas vão pensar de nós. E se nós acharmos que podemos nos juntar com o mundo para ver o Evangelho, que é a mensagem da cruz e Cristo, como um escândalo, então é óbvio que nós nos juntamos realmente com o mundo e fazemos parte dele. Então, no livro de Atos, há um relato sincero de eventos históricos, não é? E o capítulo 5 é apenas um entre muitos, mas ele nos dá uma resposta e nos mostra grandes falácias que afligem a mente humana com relação ao Evangelho, e que fazem as pessoas acreditarem de que se nós traçarmos linhas lá distantes, em que quase todo mundo fique dentro, de alguma maneira as pessoas estão mais propensas agora a terem seus corações menos ante Deus, quando na verdade o que está acontecendo é que nós estamos tendo um coração ante a verdade de Deus. Então, em sua infinita misericórdia e bondade, Deus nos deu os relatos de diferentes pessoas, histórias, não só doutrinas, para nós aprendermos valiosas lições sobre o homem e sobre o coração do homem. Atos 20, 23 diz: senão que o Espírito de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. É óbvio que é estranho. Hoje, dificilmente, quando nós pensamos que a maior parte, grande parte dos mártires, por exemplo, entre os puritanos, com Maria Sanguinária, foram mortos por causa da Santa Ceia, que nós vamos celebrar agora, nós pensamos isso nunca aconteceria hoje, porque qualquer definição que as pessoas dessem da Santa Ceia, você ia dizer, isso ainda está bom, tem um cálice, tem o pão, ainda está bom. As pessoas morreram, as pessoas foram mortas por falarem, isso que está sendo dito não é o que a Bíblia diz a respeito da Santa Ceia. Mas hoje isso não vai acontecer, queridos. Você vê, essas pessoas traçaram linhas que levaram elas à morte. Então, as falácias que afligem a mente humana com relação ao Evangelho enchem a igreja daqueles que dizem serem mais comprometidos com a verdade. Então, é bom nós podermos aprender através da experiência de outros. É por isso que a Bíblia tem histórias e não só doutrina, porque quando nós estamos envolvidos, nós estamos sempre na defensiva. Sempre que nós estamos envolvidos, ou pessoas que a gente gosta, ou alguma coisa que a gente quer para nós passamos para a defensiva. É difícil, é por isso que é fácil você aplicar assim, falar assim, olha, aquela pessoa lá que pregou há 300 anos atrás, essa pessoa, isso é uma heresia, essa pessoa, ela desviou a igreja, desviou o evangelho da verdade. 300 anos atrás, 1700 e pouco, olha que coisa horrível. Tá bom, mas e aquele irmão que está pregando hoje? Não, aí é diferente. Você vê, porque é próximo. É óbvio que é fácil condenar uma coisa de 300 anos atrás, aquela pessoa não existe mais, aquela geração está morta. E não diz respeito a mim mais, a minha vida, a minha cultura, as pessoas, o que as pessoas pensam de mim. Então é fácil, nós ficamos na defensiva quando nós estamos na história. Nós não gostamos que nos falem com muita franqueza, não gostamos. Uma das maiores falácias da nossa geração é que, às vezes eu vejo as pessoas dizendo assim, eu prefiro que a pessoa seja direta, não gosto que fale sem ser direta. A pessoa quer falar comigo, tem que falar diretamente, falar na cara. Mas é mentira. Quase sempre, se você falar na cara, a pessoa vai reagir mal, não é? E ela vai dizer assim, quem é você para me julgar? A pessoa diz assim, não, eu gosto que diga a verdade assim. Mas não é verdade, não é verdade. Quando você diz, a pessoa vai dizer, quem é você para me julgar? E se ofende. Então, lembre-se da velha história de Davi. O profeta Natan tirou Davi da história. Porque com Davi na história, Davi ia ter uma outra visão das coisas. E Natan contou a história para Davi, do homem que tinha lá seu rebanho, o outro só tinha uma ovelhinha, não como uma história. Natan não foi contar a Davi uma historinha com uma moral. Naquela época, o rei julgava todos os casos. O rei era o Supremo Tribunal Federal. Todos os casos eram levados ao rei, e o rei tomava uma decisão. O rei era o legislativo, o judiciário,
o executivo. Então, o dia inteiro o rei recebia as demandas que veio do povo. Olha, aconteceu isso. O que vai ser feito? Isso, prende esse homem, faz isso, manda fazer aquilo. O rei fazia isso. Natã contou aquela história não como uma história, mas como algo que aconteceu. E nós sabemos a resposta de Davi. Natã fez essa abordagem direta, porque não era verdade se Davi tivesse dito, se dissesse em mim na cara era melhor, assim, a verdade. Porque Davi nunca teria dado a resposta que ele deu, se ele tivesse envolvido na história. Ele nunca tinha dado o veredicto que ele deu. Nós sabemos que Davi, ao ouvir, ele disse assim, Davi se encheu de justa indignação e disse, digno de morte é o homem que fez isso. Então Natã olhou para ele e disse, tu é este homem. Você vê, Davi está sendo extremamente rigoroso. Não há nada na lei de Deus que alguém que roube uma cordeirinha de alguém tinha que morrer. A Bíblia diz que tinha que restituir. Não uma, várias. Mas essa era a pena máxima que a Bíblia deu para o povo de Israel, que Deus deu. Que a pena devia ser de alguém que roubou o boi, a ovelhinha, ou qualquer coisa de outrem, tinha que devolver e restituir às vezes 7 vezes o que pegou. Mas a Bíblia não falava sobre morte. Você vê que Davi extrapolou tudo que a lei dizia e estabeleceu a justiça num padrão altíssimo, mais do que Deus tinha estabelecido. Esse homem é digno de morte, mas é só porque ele não estava na história. Naturalmente todos os homens são como Davi. Quando ele está na história, tudo muda. Quando é a geração dele, tudo muda. Ele pode concordar com Paulo ser assim com os Gálatas, mas a geração dele ele não vai ser, porque ele tem um amigo, porque ele tem um irmão, porque o pai dele, porque ele está envolvido, porque nós temos um coração ecumênico. Nós nunca vamos traçar, nós traçamos a linha e falamos, essa pessoa aqui em 1700 está fora da linha, mas nós não vamos fazer isso agora, a não ser que seja o absurdo do absurdo. Então, nós tratamos bem a nós mesmos e tudo que nós estamos envolvidos, nós somos peritos em arrumar desculpas para nós. Então, portanto, queira Deus que cada um de nós veja o seu próprio coração, enquanto nós examinamos o Sinédrio, porque nós vamos falar coisas ruins dessas pessoas, nós vamos falar coisas pesadas desses homens, mas é muito ruim se todos nós nessa manhã ficarmos aqui achando que essas pessoas são horríveis, horrorosas, essas pessoas que viveram há 2000 anos atrás, e saímos aqui convencidos de quão ruim essas pessoas são. Essa história não vai ser contada para nós vermos como o Sinédrio era ruim, é para nós olharmos para nós mesmos, para a nossa geração. A Bíblia serve a isso. Se nós olharmos para a palavra de Deus, para vermos como as pessoas foram duras, na época de Jeremias, ninguém ouvia a verdade, que coisa horrível. Se é isso que nós aprendemos no culto, é inútil, porque a Bíblia não quer, as pessoas que viram na época de Jeremias estão mortas. Jeremias está morto. A história não diz mais, a história que nós meditamos sobre Jeremias, não diz mais sobre aquela geração. Ela está falando sobre nós, é um retrato da agora, é um instantâneo da nossa cultura, como aquelas pessoas tinham o nome de povo de Deus, ouviu o profeta de Deus, e sempre escolheram algo que não era a verdade de Deus, e quem era visto como uma pessoa sem amor e intolerante, era Jeremias. Ou eu estava dizendo aqui na hora do louvor nós cantamos, como nos dias de Elias, proclame a palavra de Deus, parece lindo, mas como eu disse, Elias era conhecido como o perturbador de Israel. Ele não era conhecido como uma pessoa doce, maravilhosa, não é? Então, nós não queremos que nós pensemos como Davi, que se tirou da história, que o Sinédrio é horrível, que aquele homem merecia a morte, até que Natã disse, tu é esse homem. A única coisa que nos importa agora é a nossa geração e nós mesmos na história, e essas histórias ficaram aqui só para nos guiar a essa verdade. Então, aqui está uma história de incredulidade ruidosa e violenta, no qual essas pessoas resolveram matar os apóstolos. Ou seja, a resposta do coração deles ao que Pedro e João ensinaram não foi agradável, não é verdade? Pedro podia fazer uma coisa, ele podia largar as linhas. Não, vocês não entenderam, vocês estão com raiva, vocês querem nos matar, mas nós somos da paz. Vocês entenderam a gente mal, entenderam mal a nossa mensagem, por isso que vocês querem nos matar.
Nós vamos aqui dar um jeito aqui para vocês, se vocês se sentiram mal, com o que a gente disse, a gente não queria que vocês se sentissem mal, nós vamos aqui largar essas linhas, porque vocês também são sacerdotes, são homens respeitáveis e de Deus. Então, os versículos que estamos examinando nos trazem importantes razões para examinarmos a nós mesmos. Então, é um incidente. E esse incidente faz nós entendermos o mundo de hoje, a igreja de hoje, e há tanta angústia, dor, miséria no mundo, fracasso, e é óbvio que o Evangelho pode mudar tudo. É óbvio que o Evangelho muda e pode mudar um homem ou uma igreja, não é? Agora, então por que essa mensagem é tão rejeitada, queridos? Porque nós não gostamos dela como ela é? Porque nós sempre nos achamos mais amorosos que a palavra de Deus? Porque nós definimos a verdade só para daqui a pouco redefini-la e alargá-la, e alargá-la, e alargá-la, e alargá-la? E sempre quando diz respeito à nossa cultura, à nossa geração, os nossos amigos, as pessoas que nós conhecemos, nós a redefinimos e redefinimos. Porque o mundo rejeita o Evangelho? Se todas as misérias do mundo seriam tocadas pelo Evangelho, porque as profundezas do pecado humano são mostradas nesse incidente. Não é? A tragédia das tragédias no mundo moderno é que todo mundo está consciente dos problemas do mundo. Todo mundo está falando sobre eles o tempo todo. Você não tem como ligar a televisão e a internet. Está todo mundo falando sobre a violência, sobre como é horrível as pessoas vivem, o egoísmo humano. Está todo mundo falando sobre os problemas. Todo mundo detecta os problemas e a igreja faz parte disso, dessa detecção. Mas quase no mundo ninguém tem consciência da profundidade do problema humano. E na igreja quase ninguém também tem. É por isso que eles alargam. Quando você alarga a verdade, você não tem consciência da profundidade e a real natureza da incredulidade do homem. Enquanto as pessoas continuarem pensando que, como o mundo, ou como a igreja, como ela trata a verdade, que a política, a educação, a cultura podem solucionar o problema da raça humana, e a igreja alargando o Evangelho, não haverá nenhuma esperança, queridos. Essa é a tragédia especialmente do século 21. Nós acreditamos que nós temos o conhecimento necessário para endireitar as coisas. E nós, a igreja, achamos que temos o conhecimento necessário para fazer os ajustes necessários no Evangelho, para que as pessoas possam finalmente achar ele melhor do que o que ele é. Contudo, veja o nosso mundo. Nós acreditamos que a nossa educação, política e coisas iam melhorar o mundo. Ele está melhor. As pessoas acreditaram, por exemplo, há 100 e poucos anos atrás na Europa, de que se elas abrissem mão de algumas verdades de Deus, então as partes que o mundo aceitava do Evangelho iam mudar a Europa. Ela mudou. Ela melhorou. A igreja em nossa geração, ela sempre alarga, ela só, mesmo aqueles que supostamente estão defendendo as verdades de Deus, sempre que alguém diz assim, deixa eu fazer uma pergunta, e isso aqui? E essa pessoa? Não, aí é diferente. É diferente. Isso não é aplicável a nenhum fato específico. Isso é só assim no mundo de uma maneira etérea. Então, tudo está se deteriorando rapidamente. A nossa cultura, a nossa volta, a cultura ocidental e a igreja dos nossos dias. Quando será que nós vamos compreender a natureza do problema humano? O mundo não compreende, mas quando nós, a igreja, vamos pensar no ser humano, como Deus mostra o ser humano e como empiricamente é óbvio ser a verdade. Quando nós vamos compreender a real problema da profundidade do pecado no coração do homem, que não é alargando as linhas que nós vamos fazer os seres humanos serem transformados, mudados, que realmente nós dependemos que a palavra de Deus, essa palavra imutável que parece estreita, ela vai regenerar o homem, ou então esse homem está perdido. E que não há nada que nós possamos fazer, porque a pedra de tropeço não é a igreja, por isso a igreja não pode resolver isso. A pedra de tropeço é Deus, a pedra de tropeço é a verdade, a pedra de tropeço é a cruz, a pedra de tropeço é Cristo, e você não pode mudar essas coisas. Você só pode se tornar uma igreja falsa. Então observemos os grandes membros do Sinédrio. Não se esqueça que essas pessoas eram as pessoas mais importantes de Jerusalém. Aqui não tem adúlteras, pessoas mais párias da sociedade. Essas pessoas deviam orar mais do que você.
deviam ler a Bíblia mais do que você. São essas pessoas que compõem o Sinédrio. Essas pessoas deviam orar, deviam falar em Deus o tempo todo. Essa elite das pessoas que estudavam a Bíblia, que era o Velho Testamento. O Sinédrio consistia, a Bíblia diz assim, em Atos 4, 5 e 6, dos principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote. Nós sabemos que Paulo, por exemplo, era um homem que fazia parte do Sinédrio, eram homens dessa estirpe. Paulo era aquele homem, o judeu dos judeus, hebreu dos hebreus, segundo a lei, fui fariseu, fui irrepreensível. É esse tipo de pessoa. Esse tipo de paradigma que seria o melhor que a sociedade tinha. Eram homens proeminentes, políticos, pensadores, grandes pensadores, os maiores pensadores, as maiores mentes, e foram essas pessoas que rejeitaram o Evangelho. Quando observamos a reação do Sinédrio, nós temos uma profunda percepção da real natureza do homem não regenerado, ou do coração incrédulo. O conselho do Sinédrio, dado por Gamaliel, só força essa realidade. Então eu vou tirar alguns princípios do incidente no tempo que nós tivermos, não tem como nós olharmos todos eles. O primeiro a incredulidade não é uma coisa nova. Eu começo por esse ponto devido à pressuposição popular de que a rejeição ao Evangelho no século XXI é por causa do nosso grande conhecimento, é por causa das nossas mentes. Nós aprendemos tanto, nós temos um conhecimento tão grande, que agora fica difícil crer nessas coisas. Nós agora entendemos tudo da psicologia humana. Então, aquilo que a Bíblia diz sobre a psicologia humana é muito estreito. Então vamos alargar, porque senão as pessoas não vão crer, elas não vão gostar. Então nós vamos alargar, porque também se você ficar com a psicologia humana da Bíblia, o que as pessoas vão dizer que você é uma pessoa estreita, você é uma pessoa intolerante, você é uma pessoa apegada demais à verdade, que não muda de posição diante das grandes evidências da psicologia secular. Então eu começo por esse ponto devido a essa pressuposição de que a rejeição ao Evangelho é uma novidade do século XX, que em outros séculos as pessoas eram mais fáceis de crer nessas coisas, porque elas não tinham muito conhecimento, então elas eram mais crédulas. Então, você acredita isso de fato, que em alguma geração era mais fácil acreditar na cruz, no que a Bíblia diz a respeito de quem Deus é, porque havia menos conhecimento? E hoje as pessoas acham que essas coisas são mitos, mas naquela época as pessoas acreditavam em qualquer coisa, era muito mais fácil. A ideia popular é que no passado as pessoas que se tornavam cristãs mais fácil, porque elas conheciam pouco, e então elas eram pessoas mais fáceis de acreditar em todas essas coisas, e de propiciação e expiação, mas é que hoje é que isso se tornou difícil. Então, se você não tivesse mais nenhuma outra coisa, senão essa história na Bíblia, você veria como isso é totalmente falso, não é? É ignorância e engano próprio. É uma maneira de nós fecharmos nós mesmos no mundo do engano. No início da igreja, o Evangelho foi tão rejeitado quanto é hoje. Você acha que as doutrinas da graça foram rejeitadas agora? Não é verdade. Elas foram rejeitadas todo o tempo. Outro dia eu estava lendo o Jonathan Edwards dizer, hoje em dia, você se colocar como um calvinista, você está numa posição muito difícil no meio da igreja, não é engraçado? Você achava que na época de Jonathan Edwards não era assim, mas sempre foi. Sempre que você falou que Deus é soberano sobre as coisas e de que o homem não é, que ele não é o centro, foi um problema. Não é agora, não é novidade, não é por causa do desenvolvimento da filosofia, do pensamento humano. O Evangelho foi rejeitado exatamente da mesma maneira hoje, como foi em Jerusalém, naquele dia que eram os primeiros dias da igreja. Você pode retroceder 2000 anos, dos quais muito se gabam que hoje nós somos diferentes pela modernidade, e está claro que os homens e as mulheres não creem no Evangelho, mas não tem nada a ver com a modernidade, nem com o pensamento do homem atual. A incredulidade contra as verdades de Deus é tão antiga quanto o cristianismo, e ela é tão antiga quanto toda a revelação de Deus desde o princípio.
frequentemente se explica a incredulidade dessa maneira. O evangelho é rejeitado, você deve abandonar algumas coisas e abraçar algumas coisas que a cultura diz que são aceitáveis no evangelho. O evangelho social, enfim. Mas, na verdade, isso é só um orgulho besta, não é? De acharmos que realmente nós atingimos uma excelência mental, que ficou mais difícil em crer nessas coisas. Não é essa a natureza da incredulidade humana, e você não muda ela mudando o evangelho. Então, à luz, a pessoa diz, da ciência moderna, você tem menos possibilidade de continuar crendo nisso, naquilo outro. Isso é uma maneira de nós nos auto-enganarmos e nós falarmos, hoje é mais difícil pregar o evangelho. Hoje é mais difícil, porque hoje as pessoas, com todo o conhecimento que o ser humano foi juntando, ela tem mais barreiras. É mentira. É mentira. De fato, nós precisamos continuar repetindo isso, porque isso é um dos pontos nos quais nos leva a realmente não traçar nenhuma linha. Porque nós achamos que hoje é mais difícil. E se nós mantivermos as linhas nos lugares, então as pessoas não vão crer de jeito nenhum. Nós não acreditamos na natureza profunda da incredulidade humana. E nós achamos que alguma coisa é possível ser feita para o ser humano crer no Evangelho. Se o Evangelho tiver linhas mais largas. Mas esse incidente já é suficiente para mostrar a completa falácia dessa ideia. Eu repito, as pessoas sempre rejeitaram o Evangelho. Elas sempre acharam a verdade de Deus estreita demais. O ser humano achou não comer de um fruto estreito demais. Entende? O ser humano no lugar perfeito, quando só tinha uma única lei, uma única coisa, ele achou isso é excessivo, isso é estreito, isso é radical. Por quê? Por que não pode alargar essa linha? Por que tem que ser assim? Sempre foi assim. As pessoas sempre rejeitaram o Evangelho, elas sempre rejeitaram a verdade de Deus. E a solução, é óbvio, nunca foi achar que o problema da incredulidade no coração do homem seria resolvido à medida que você vai largando a linha. E assim não existiria nenhum falso profeta em Israel. Porque você podia dizer, essas pessoas estão falando coisas erradas em Israel. Mas eles são judeus. E eles são profetas. Então, há esses erros, mas eles não são falsos. Eles são verdadeiros, porque não é possível que Israel só tenha Jeremias como um verdadeiro profeta. Não é possível, é ridículo. Todos os outros são falsos. Isso é estreito. Sempre foi assim. Não é agora. Então, é maravilhoso o homem ter conseguido dividir o átomo, nós viajarmos pelos ares, em aviões, e usarmos tablets, tudo isso é maravilhoso. Existe tanta tecnologia, eu estou 100% que o homem evoluiu tecnologicamente de maneira incrível, mas isso tem a ver o que com a moralidade, queridas? O que isso tem a ver com a inimizade do homem contra Deus? O que isso tem a ver com a maneira com que o ser humano vê a si mesmo? Nada. Então, veja os casos horríveis relatados nos nossos jornais. Nosso mundo é tão horrível quanto ele era há 2.000 anos atrás. É tão horrível quanto ele era há 3.000 anos atrás, porque o ser humano é exatamente o mesmo. E ele é exatamente o mesmo em relação a Deus. Então, acaso não chegou a hora de nós começarmos a pensar de maneira clara? Nós realmente vamos continuar acreditando que quanto nós mais alargarmos as linhas, daqui a pouco não há mais nenhuma diferença entre a igreja e o mundo. O erro e a verdade. Porque nós afirmamos que uma coisa é a verdade e aquela coisa que é oposta àquilo também é a verdade. O que nós estamos dizendo é o que o mundo diz, que não existe verdade, que cada um tem uma. A igreja é exatamente o retrato da sua cultura. Só é aplicado um texto tal, para daqui a pouco dizer que aquele lá que está falando exatamente o oposto, também está falando a verdade, de alguma forma. Que forma, nós não sabemos, De maneira nenhuma essas coisas são afetadas pelo conhecimento moderno. Isso não é uma novidade. Teorias de educação, de pedagogia, não melhoraram em nada o mundo. Quantas teorias pedagógicas foram desenvolvidas no último século? Em que o mundo mudou, em que as crianças, os jovens se tornaram pessoas melhores do que os jovens de 200 anos atrás, 300 anos atrás, quando nós vamos ver a realidade.
Estamos exatamente na mesma situação em que se encontraram as pessoas que estão falando com Pedro aqui. Então nós temos que nos livrar das falsas ideias sobre o conhecimento moderno, o mundo moderno, e que para nós ganharmos esse mundo moderno, nós temos que fazer alguma coisa que esse mundo moderno aceite, porque o homem nunca aceitou as coisas de Deus, nunca, em nenhuma época. Não é porque esse mundo é sofisticado, nós temos que começar a pensar. Todos nós somos criaturas preconceituosas, nós repetimos clichês, nós falamos, ninguém mais vai crer nisso. Se nós formos assim, então as pessoas vai ficar muita pessoa de fora. Nós só queremos a glória de Deus, mas nós estamos apavorados com quantas pessoas a verdade vai deixar de fora. Examinemos essa afirmação. Não é? Nós devemos jogar lá fora, mas é difícil jogar. O problema da incredulidade hoje é o mesmo que foi em todos os tempos. E a maneira de lidar com ele é a mesma que que as pessoas tiveram que lidar em todos os tempos. A incredulidade é um problema universal desde a queda. Ela nunca foi diferente, nunca vai ser diferente. A incredulidade não é a consequência do conhecimento moderno, nem da evolução, nem das teorias filosóficas. Pelo contrário, todas essas teorias são fruto da incredulidade. Porém, ela não se baseia também na razão, na inteligência. Ninguém rejeita o Evangelho e a verdade de Deus por inteligência, por racionalidade, por capacidade, de tal maneira que o único jeito de nós contornarmos isso é alargarmos as linhas. Essa é uma falácia popular, moderna, porque nós pensamos, essa pessoa tem uma capacidade tão grande de raciocinar que ela tem dificuldade de crer. Isso não é verdade. Esse nunca foi o problema das pessoas crerem ou não crerem. O conhecimento delas. Certa vez alguém estava falando comigo e argumentando, eu falei assim, se eu mostrar racionalmente que isso aqui é verdade, de uma maneira que racionalmente você não possa negar, você vai abandonar a sua amante? E a pessoa me disse, na verdade eu não vou abandonar a minha amante. Não era por causa de nada racional que ele tinha uma amante, não era nenhum argumento racional que fazia ele ter uma família e ter uma outra mulher. Isso é mentira. Das pessoas, quando têm dificuldade de crer em algo na Bíblia, não é porque aquilo não é racionalmente claro, é porque a paixão das pessoas foi tocada. Normalmente as pessoas amam sermões, até os sermões tocaram naquilo que ele mais ama. Você pode ver, ele pode amar os sermões até, mas se o problema dele for dinheiro, se o sermão chegar algum dia a esse lugar, aí ele tem um problema. Ou se o sermão chegar a outra coisa da vida que ele ama, aí ele tem um problema. Não é um problema racional, essa é a essência da incredulidade. Então as pessoas gostam de dizer que as pessoas que se apegam à verdade de Deus de alguma maneira estão cometendo um suicídio intelectual, mas não é verdade. Nós sabemos que o ateísmo tem que abraçar fés muito mais profundas e ideias muito mais irracionais do que o teísmo. E não é por causa da razão que as pessoas fazem isso, é porque a priori as pessoas têm que encontrar uma explicação, por mais absurda que seja, porque por fé elas decidiram algo, elas fingem que estão sendo levadas pelas circunstâncias de observação, mas não, o ser humano, ele decide de maneira arbitrária, Deus não existe. Agora, então como é que vamos explicar tudo que existe? Aí ele começa a tentar achar uma explicação para como tudo existe se Deus não existe. Mas você vê, tudo começa com uma decisão a priori, que agora ele só vai tentar uma teoria para justificar o que ele já tinha decidido antes de tudo. A primeira decisão é, Deus não existe. Agora, que teoria a gente vai ter que criar para harmonizar com isso? Você vê, não foi a observação que levou ele a chegar à conclusão que Deus não existe. Ele decidiu isso antes. E agora ele só quer ele quer ter uma teoria para chegar à conclusão que ele já decidiu. É assim que são as pessoas com a palavra de Deus. As pessoas definem o que elas querem e depois elas vão para a palavra de Deus e vão aceitar tudo até aquilo ser negado ou não. Se for, elas não vão aceitar. Nós estamos falando de paixões e não de razão. A razão nunca é de fato o problema. Porque a incredulidade não é controlada pelo nosso cérebro. Não adianta você pensar, se você mostrar biblicamente uma pessoa o que é a verdade de Deus, então a pessoa aceita. Não é assim que funciona.
apologia é importante na defesa da fé, mas ela não é importante para salvar ninguém, porque ninguém é salvo assim. Quando uma pessoa é totalmente convencida racionalmente de uma coisa, ela continua não amando Deus e continua amando o pecado. Ela vai encontrar um caminho para justificar a sua vida que não honra a Deus. Então, os incrédulos, as pessoas pensam, os incrédulos são incrédulos porque eles são controlados pelo cérebro deles, mas não é verdade. Não é a razão pelo qual o homem é assim. Nada de emoção. Um cientista, ele chegou à conclusão que ele diz que Deus não existe, porque ele está pensando, é o contrário. Ele tomou uma decisão totalmente arbitrária e emocional e disse, Deus não existe. Agora vou ter que provar isso. E quando todas as evidências vão ficando absurdas, não é? Por causa do design, por exemplo, das coisas, que contraria tudo aquilo que a maneira que a gente aborda todas as outras. Eu estava vendo outro dia um biólogo que ganhou o prêmio Nobel há 3 anos atrás, e é um dos maiores especialistas no cérebro humano. Ele disse que ele era ateu, e ele disse que não é mais. Aí a pessoa perguntou, por que você não é mais? Ele disse assim, não, o problema é que eu estudo o cérebro humano. E eu descobri, com o passar do tempo, eu fui fazendo para mim perguntas de como eu estudo o cérebro humano. E eu descobri que é exatamente porque eu acho que há uma lógica em como o cérebro humano funciona, senão eu não conseguiria descobrir como ele funciona. Eu percebi que eu faço uma reengenharia, como as pessoas quando pegam um avião super desenvolvido americano cai na Rússia, o que os engenheiros russos fazem? Eles não entendem, eles não conhecem aquela tecnologia no avião, mas eles sabem, eu sou engenheiro, e foi um engenheiro uma mente assim que criou isso. Se eu ir desmontando, eu vou percebendo como as coisas foram encaixadas, e vou entendendo, e vou acabar sabendo fazer. É assim que as pessoas roubam a tecnologia do outro. E ele disse, eu percebi que era assim que eu entendi o cérebro. Como foi feito por uma mente, eu podia ir desmontando as coisas, tirando, e começar a entender como tudo funcionava. E eu disse, por que na engenharia eu abordaria isso do ponto de vista de se essa nave foi criada por uma mente, eu posso entender como ela funciona, e aqui eu estou fazendo exatamente a mesma coisa, mas eu digo que não é. Ele disse, era irracional. Você vê, isso não faz ele se tornar um homem que ama Deus. Mas é óbvio que o incrédulo não está sendo levado pela não emoção. Quando alguém diz assim, isso aqui está errado, mas isso aqui ainda é o evangelho, é óbvio que é a emoção que está conduzindo essa pessoa. Não pode ser a razão. Se eu falo que uma coisa é certa, e que a Bíblia diz que isso aqui, se você se desviar da mensagem da cruz, não é mais o evangelho. Alguém se desvia daquela mensagem, eu digo, mas ainda assim é óbvio que agora é minha emoção. Quando John Stott disse que ele não podia suportar a ideia de pessoas sofrendo por toda a eternidade, era a racionalidade dele que estava falando? Não, porque a racionalidade de John Stott devia levar ele para a Bíblia, e olhar a Bíblia e dizer, é o que a Bíblia diz. É óbvio que foi a emoção dele. Ele disse que não podia suportar a ideia, as emoções dele não podiam suportar essa ideia. Então, o que controla o ser humano, a ideia de que o ser humano está sendo controlado pelo seu intelecto e nada mais, é pura irracionalidade. Olhe para o mundo, todo mundo no mundo, se for entrevistado hoje, vai dizer que a paz é melhor que a guerra, mas as pessoas não estão vivendo em paz. Todo mundo vai dizer que ser egoísta e pensar em si mesmo é ruim, isso é intelectual, mas as pessoas estão pensando em si mesmas, não é intelectual, problema humano. Então observe a situação aqui, os membros do Sinédrio estão diante dos apóstolos, nos é dito que os membros do Sinédrio ouviram a mensagem de Pedro, e eles se enfureceram e decidiram matar Pedro. Eles queriam matar os apóstolos, esses homens, esses baluartes da sociedade que eram o Sinédrio. Mas espere um minuto, façamos perguntas. Por que o Sinédrio queria matar os apóstolos? O que eles fizeram? Eles cometeram um crime? Não. Nós sabemos o que tinha acontecido. Eles quebraram alguma lei? Não. Que prova eles tinham para apresentar contra os apóstolos? Eles tinham curado um homem que era paralítico, que todo mundo conhecia. Agora, alguma coisa racional pode levar alguém
a conhecer um homem que já tinha 40 anos lá, paralítico, que foi curado, e depois disso decidir matar as pessoas? É óbvio que não. A resposta é que não havia nada para matar os apóstolos, nada racional, não era razão. Eles eram homens inocentes, não tinham infringido nenhuma lei, e não poderia ser dito nada contra eles. Os apóstolos estavam recebendo o mesmo tratamento que Jesus recebeu no mundo. Essa é a realidade. O mundo não, Jesus diz em João 7,7, não vos pode odiar, mas ele me odeia, porque eu testifico de que suas obras são más. Os seres humanos não gostam, não importa se você é racional, se você está dizendo tudo direitinho, se você testificar que a obra de alguém é má, aquela pessoa que eu disse, se eu mostrar racionalmente que isso é mal, você vai abandonar a sua amante? Ele disse que não, e é óbvio que ele não estava mais gostando da história. Não importa se o que eu estou dizendo é certo ou errado, o que importa é que ele amava a situação em que ele estava. Então a falácia de que a pedra de tropeço é a igreja é totalmente destruidora, porque nós começamos a querer mudar a igreja para o mundo, finalmente não ter mais uma pedra de tropeço, mas a pedra de tropeço é Cristo. Quando você muda o evangelho, quando você alarga as linhas, você está mudando a verdade de Deus. Você não está incluindo ninguém no reino de Deus. Você só está mostrando que você não tem temor suficiente para declarar a verdade de Deus e deixar as consequências com Deus a respeito disso. Então, ele entendia a natureza humana, ele sabia de tudo isso, os seus inimigos. Jesus entendia a natureza humana, os inimigos dele tinham feito o máximo para apresentar uma acusação contra ele, mas não conseguiram. Eles falharam em mostrar uma acusação contra Cristo para prendê-lo e matá-lo. Mas eles continuaram, isso foi razoável, querido, foi a razão que fez as pessoas matarem Cristo. Eles não tinham uma acusação contra ele, eles tiveram que pagar pessoas para mentir. Um homem igual Pilatos, um homem ímpio, a Bíblia diz em João, Pilatos viu que foi por inveja que eles entregaram a Cristo. Era a razão que estava conduzindo esses homens. É porque eles estão racionais demais para acreditar? Não era a razão, era o coração. Eles odiavam Cristo, odiavam o que ele dizia, odiavam ele não alargar aquelas linhas todas. Foi uma reação desapaixonada que levou Cristo para a cruz. Pessoas que analisaram os fatos, o que tinha acontecido, chegaram à conclusão, olha, diante desses fatos, ele só merece a morte. Foi isso que fez? Não foi, queridos. Eles analisaram os fatos e chegaram à conclusão, esse homem é inocente, mas nós temos que matar ele, nós temos que matar ele. Não é a lógica que está aqui. Quando os cristãos são condenados por Nero, por ódio à humanidade, não era lógica. Quando hoje os cristãos são acusados de crimes de ódio, porque dizem que algo está errado, não é a lógica. O que está conduzindo as pessoas é a paixão. Elas têm um pecado, elas deliberaram que aquele pecado tem que ser aceito, tem que ser aplaudido, e se você não aplaudir, então você odeia. Isso não é lógica. Então aquilo é fobia, não é a lógica que está criando essas coisas. Esse é o coração do homem. Há uma paixão real contra a verdade. Por que as pessoas rejeitam o evangelho? Por que as pessoas têm dificuldade com as doutrinas da graça? Não tem nada a ver com a racionalidade. E você não vai fazer essas pessoas amarem mais a verdade de Deus, deixando elas sem linhas definidas, tão opaco, sabe, 50 tons de cinza. Não tem preto e branco, vale tudo, não é assim? Nos 50 tons de cinza, vale tudo. 50 coisas são verdade. Não há uma coisa preta e uma branca. Não há linhas que definem o que é uma coisa e o que é a outra. Então, eles estavam com ódio, não era racional, era pura emoção. Porque tudo que Jesus falou atingiu aquilo que eles mais amavam. E quando tudo que você mais ama é atingido, você tende a reagir. Então, examinem os aspectos do que acontece no primeiro século, você vai ver que é a mesma coisa que acontece hoje. As paixões se levantam quando aquilo que as pessoas amam é atingido. Então eles disseram, o Deus dos nossos pais levantou Jesus ao qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Deus com a sua destra o levou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Essa foi a mensagem de Pedro. Vocês mataram o Filho de Deus, vocês mataram. Alguém hoje logo se levantaria, para que Pedro está dizendo isso?
Que cara, ele acha que vai tocar o coração de alguém falando uma coisa dessa? Foi o que ele disse quando aquelas milhares de pessoas se converteram. Você vê, Pedro não está dizendo uma coisa aqui e outra ali. Ele não disse, para essas pessoas eu vou dizer outra coisa. Os apóstolos estavam dizendo aos homens e às mulheres que eles poderiam ser reconciliados com Deus, apesar de terem matado o Filho de Deus, que o passado deles ia ser cancelado, que eles teriam uma nova vida, um novo poder, novos desejos, nova esperança, e que Deus não levava em conta o pecado deles, nem mesmo o pecado de ter matado o seu próprio filho. Era uma mensagem maravilhosa. E eles disseram que Deus seria o Pai deles, e eles receberiam tudo o que necessitassem. Contudo, a resposta foi que eles desejaram matar eles. Você vê algum pensamento racional nisso? Eles são tratados com sarcasmo, com zombaria, com escárnio, e essa sempre foi a verdade do mundo. O mundo ri da santidade, não é assim? O mundo ri de um Deus irado. A igreja não gosta de um Deus irado. A igreja, de maneira geral, ela ecoa muito daquilo que o mundo é. Então, você vê, as pessoas riem dos 10 mandamentos, as pessoas riem, mas como seria o mundo se os 10 mandamentos fossem realmente uma realidade? Não seria uma paz? Não seria maravilhoso? Os pais não seriam honrados e as mães, e não haveria traição, e ninguém estaria interessado finalmente ou somente em si mesmo. Não seria um mundo que todo mundo diria que queria viver. Então, por que todo mundo os acha ridículos? Por causa da paixão, queridos, por causa daquilo que as pessoas amam. Daí, qual é a razão para o evangelho ser rejeitado? Quando você diz, Deus fez tudo gratuitamente, e Deus regenera o homem, justifica o homem, e colocou sua ira sobre o filho, qual é o grande problema? O problema não está, você vê, na igreja, como um pedra de escândalo, o problema está exatamente na mensagem. Então eu quero que vocês apliquem isso à razão de vocês. Essa rejeição que o mundo tem a Deus ajuda o mundo a viver, faz o mundo melhor, ajuda os problemas familiares, faz as pessoas terem uma vida melhor? Lógico que não, faz o mundo ser esse inferno que ele é, mas ainda assim as pessoas vão continuar nessa direção. Não tem nada a ver com a razão que diz do que seria um mundo melhor, o que é melhor. Eu diria que a incredulidade é contra toda a racionalidade. Eu diria que alargar uma linha da Bíblia, nós cristãos, é pura irracionalidade. Nós falamos que essa é a palavra de Deus, que ela é imutável, mas nós não gostamos muito daquilo que ela traçou. Quem pode dizer, por exemplo, que incentivo à pornografia, à depravação sexual vai ajudar as famílias? Mas governo após governo está no mundo todo colocando cada vez mais leis que incentivam toda sorte de perversão sexual, e as pessoas cada vez mais querem ensinar isso às criancinhas. Isso vai ajudar as pessoas, vai fazer melhor. Todo mundo sabe que não. As pessoas queriam que todas as pessoas no presídio se tornassem crentes, mas as pessoas proíbem que se fale sobre Deus na escola. Isso não é racional, queridos, não é racional. O problema não é esse. É por isso que Immanuel Kant, apesar de nunca ter sido um cristão, e para mim é o maior filósofo de todos os tempos, ele disse, olha, se Deus não existe, não há nenhuma base para a ética. Nós teríamos que viver como se Deus existisse mesmo que ele não existisse. E aí quando ele vai definir só racionalmente como deveria ser o Deus para que a ética seja verdade, então ele define um Deus muito parecido com o Deus da Bíblia. Então os apóstolos tinham sido presos, mas o que eles tinham feito? Eles curaram um homem que nasceu coxo. Todo mundo na cidade conhecia o homem. Aqueles pessoas do Sinédrio tinham inúmeras vezes ido para o templo e visto aquele homem pedindo esmola. Todo mundo tinha visto, todo mundo conhecia, não era uma história lá. Durante anos, ele estava na porta chamada Formosa do templo, onde os membros do Sinédrio passavam todo dia. Ninguém podia negar que aquele homem era coxo e que ele estava andando. E agora ele estava de pé, firme sobre os seus pés, saltando, e era uma prova concreta. Mas, no entanto, o Sinédrio desejou matar Pedro e João e todo mundo. Agora, isso é racional? A incredulidade humana é racional? Você pode realmente alargar linhas para que ela mude?
para que finalmente o homem entenda, não, já que vocês abriram mão dessas coisas, agora nossa inimizade contra Deus vai diminuir. Já que vocês abriram mão um pouco da verdade aí, agora nós, toda a igreja, vamos poder estar unidos numa só coisa. A incredulidade nunca para até toda a verdade ter sido consumida. Não é? Então, qual tem sido a influência, o efeito da igreja cristã do Evangelho através dos séculos? A igreja é que acabou levantando todas as grandes universidades, todas as coisas que mudaram o mundo ocidental, fluíram através da reforma. Mesmo quando os vândalos e os godos destruíram o Império Romano, quem é que manteve? Quem foi a única coisa que manteve toda a cultura que pôde de novo explodir em conhecimento no iluminismo? Foi a igreja. A igreja que manteve toda a mente brilhante, não é, do homem que tinha produzido lá no passado, para que ela não se perdesse, para que um dia ela nos alcançasse novamente. Então a igreja começou todas essas coisas, quase tudo que hoje são leis que definem uma vida mínima para o ser humano, fluíram a partir da igreja. Mas qual é a coisa que é mais odiada no Ocidente hoje? É o cristianismo. Isso é racional? É racional que todas as grandes universidades fundadas por cristãos odeiem tudo que o cristianismo é? É racional? Não é racional? Nós não estamos tratando com racionalidade, não é? Então, se você olhar os fatos, a incredulidade nunca se baseia na razão. Os seres humanos estão sempre seguindo as paixões do seu coração. A ideologia de gênero não se baseia na razão. É irracional, é contra a biologia, é contra o que o ser humano sabe, mas não importa. Não importa. Nós vamos nessa direção, sabe? Incentive a promiscuidade, incentive as drogas. Diga que ninguém é responsável. Diga às pessoas que sempre a culpa é de alguém, do pai, da mãe, da sociedade. Diga isso. A sociedade vai melhorar? Lógico que não. Mas você vê, não é a razão. Sabe? Não é um problema intelectual. Então você olha para essa manifestação de racionalidade do Sinédrio. Gamaliel aconselhou eles a serem cautelosos e não matarem eles, não matarem porque, e se eles não estivessem certos? Aí eles falam assim, então não vamos matar eles não, mas então vamos chicoteá-los. Isso foi racional? Porque eles tinham que ser chicoteados, porque um homem foi curado? Quer dizer que se eu sou convencido de que o que eles fizeram não merecia a morte, eles não mereciam nem tanto não merecer a morte, como não mereciam ser chicoteados. Não é a razão que está conduzindo nada nessa história. Agora, passe para o próximo princípio. Se a incredulidade não é consequência do conhecimento moderno e não está ligada à capacidade intelectual, qual é a sua causa? É sempre o coração, é sempre os sentimentos. Se um homem ama o dinheiro, tudo que a Bíblia falar sobre o dinheiro, ele vai ter problemas. A questão nunca é intelectual, é sempre o coração. O evangelho sempre é rejeitado por causa da sua moralidade. Por quê? Porque as pessoas amam a imoralidade do coração humano. Jesus disse, a luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas, porque as suas obras eram mais. Eles não podem dizer que as trevas são melhores do que a luz, mas eles amam as trevas. Esse é o problema. Então a Bíblia diz assim, e ouvindo eles isto, se enfureceram. No original eles sentiram um golpe no coração quando Pedro falou. Sentiram um golpe no coração, é um termo muito forte. Não foi na mente deles, não foi, isso é irracional. Eles sentiram um golpe, como os fariseus sentiram por Cristo. Eles sentiram o golpe, e o coração deles foi cortado em pedaços. Houve tal irritação entre eles, que assumiu uma verdadeira força de fúria. Isso não tem nada a ver com racionalidade. Se você pensar, se eu mudar um pouquinho a verdade, essas pessoas não vão ficar com essa fúria toda. Não é verdade, a não ser que você acabe concordando com aquilo que elas amam. Então, quão diferente foram os membros do Sinédrio das pessoas descritas no capítulo 12 de Atos. A Bíblia diz que quando Pedro pegou a mesma coisa, vocês mataram o Filho de Deus.
Vocês mataram. A mesma coisa, a mesma mensagem. A Bíblia diz assim em Atos 2,37. E ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro: o que faremos? Você vê, Pedro não mudou o que ele falou. Ele falou a mesma coisa, mas alguma coisa está acontecendo diferente. O coração daquelas outras pessoas, a Bíblia diz, se revoltaram. O coração dessas pessoas se compungiram. Você vê, o homem precisa de uma mudança nas fontes da sua vida, para ele crer. Não tem nada a ver com a igreja sendo a pedra de tropeço. A pedra de tropeço é o que é pregado. Mas você vê, para essas pessoas aqui, não foi. A diferença entre sentir ferroada no coração, como o sinédrio, e ter um coração partido, como as pessoas aqui em Atos 2. É uma diferença. Essa fúria apaixonada, insensata, injuriosa, põe de lado a mente. As pessoas rejeitam a verdade de Deus nunca por causa da mente. Ninguém lê Romanos 8, Romanos 9, e racionalmente chega à conclusão de que aquilo está errado. As pessoas não gostam do que está escrito, elas não gostam. Não depende de quem quer, não depende de quem corre, depende de Deus usar a sua misericórdia. Não há nenhum problema racional para entender o que está sendo dito. As pessoas não gostam, e elas não gostam na igreja. Agora, a gente pode dizer, quem não gosta disso, ainda assim está tudo bem, ele ama o Evangelho, mas não ama o Evangelho, porque esse é o Evangelho, essa é a maneira como Deus salva. Não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas de Deus que usa a sua misericórdia. Isso não é periférico. Se você disser depende, você está negando a Bíblia. As pessoas entenderam, elas não gostam do que entenderam. Eu posso me sentir tentado, então, ou a nunca falar sobre esse assunto, ou a dizer, mesmo quem não aceita nada disso, está tudo bem, mas eu estou mentindo. Não existem dois evangelhos. Isso aqui era um tribunal, eles deviam julgar as pessoas, mas eles não estavam julgando as pessoas pela razão. Olhe para os nossos tribunais hoje, olhe para o nosso Supremo Tribunal Federal, é a razão que está fazendo as pessoas tomar essas decisões hoje. A Constituição do Brasil diz assim, o casamento é a união de um homem e de uma mulher. Pode ser mais racional do que isso, mas claro, hoje no Brasil tem casamento que não é só de homem como uma mulher. Por quê? Se a Constituição brasileira tinha que ser mudada, mas ela não foi mudada. Então por que existe o casamento de pessoas do mesmo sexo? Porque os nossos grandes bastiões da sabedoria jurídica leram a Constituição. O casamento é a união entre um homem e uma mulher. Mas aqui não está dizendo que não pode ser entre homem e homem. A lei não é assim, queridos. É óbvio que a lei não é dizer o casamento é uma união entre um homem e uma mulher. Não pode ser entre um homem e um gato, um homem e um rato, um homem não sei o quê. Isso é ridículo. Você estabeleceu o que é. Tudo que não está dentro do que está estabelecido, não é. Agora, esses bastiões do saber jurídico do Brasil olharam para esse texto e chegaram à conclusão de que, como o texto não diz que um homem e um cavalo não pode casar, então a lei não está dizendo nada sobre isso. Agora, você acha que esse homem realmente usou a razão dele para chegar a essa conclusão? É a paixão, ele queria tomar uma decisão, ele estava decidido a ir por um caminho, e mesmo contra toda a realidade da Constituição, eles foram. Como esses homens aqui, eles queriam matar Pedro, não havia nada, a não ser que Pedro negasse a verdade de Deus, eles iam querer matá-lo, porque o escândalo é o Evangelho, o escândalo é a verdade. Nós podemos fingir que o escândalo é a igreja, e nós achamos que se a igreja mudar, as pessoas vão aceitar, mas o escândalo não é a igreja. A Bíblia sempre disse, Jesus é a pedra de escândalo, o Evangelho é a pedra de escândalo, vocês não podem mudar o escândalo. Paulo diz, eu vou pregar o escândalo da cruz, mas se nós não definirmos o que é a cruz, é óbvio que ela não vai ser um escândalo. Se nós falarmos que a cruz simplesmente é todo mundo viver, ter uma ideia de Cristo, e não importa se a pessoa não entende nada do Evangelho, do que a cruz quer dizer, que isso é o Evangelho, então não tem escândalo nenhum, é óbvio. Eu estou dizendo tudo isso não por preocupação com o Sinédrio. Como eu disse, eu não queria que nós olhássemos para esse texto hoje e pensássemos, esse pessoal do Sinédrio é horrível. Porque isso não tem nenhum interesse para nós. Eu não estou interessado em Gamaliel. Gamaliel, essas pessoas morreram, Judas, morreram há 2000 anos atrás. Esse texto está aqui para falar sobre nós, sobre a nossa geração. O texto de Gálatas 1 não está aqui para falar sobre os Gálatas morreram, a igreja dos Gálatas não existem. Os pastores que pastorearam lá, que desviaram a igreja, eles não existem. O texto está lá para falar da nossa geração.
da igreja da nossa geração, da igreja de Jardim da Luz, de mim como pregador. Ela não está querendo falar para a gente sobre os Gálatas, para a gente ficar, oh, que pessoal, como eles eram difíceis. Isso é inútil, porque eles são a perfeita representação de todos os homens. A igreja dos Gálatas, a igreja dos Coríntios, é uma representação de todas as igrejas, de como o homem encara a verdade, de como é a paixão do homem, não a mente que está dirigindo ele. E se você tentar se ajustar à mente dele, achando que isso vai resolver, você está sendo um tolo. Ele não ama a verdade, ele vai exigir mais mudança e mais mudança, até que seja aquilo que ele ama. Se você acredita que o homem só pode ser chamado por Deus ao ganhar um novo coração, então você não vai ter problema em falar, essa é a linha. Se alguém ficar além da linha, Deus não deu um novo coração para ele. Pedro pregou para o Sinédrio, pregou para aquelas pessoas. A Bíblia diz, aquelas pessoas sentiram seu coração compungido e disseram, o que faremos? Você vê o coração delas. Essas pessoas sentiram uma ferroada no coração e falaram, vamos matar eles. A mensagem era a mesma. Pedro não mudou, porque o problema não era intelectual. Porque o Sinédrio ficou tão furioso? Porque seus membros se encheram de tanta ira contra os apóstolos até querer matá-los? Primeiro foi por causa da sua consciência. Eles tinham matado Cristo. E se Cristo era realmente quem Pedro estava dizendo, ninguém gosta. A nossa consciência, queridos, vamos ser sinceros, ela é o inferno para o homem. O ser humano odeia a sua consciência. Nós não gostamos que a nossa consciência diga que o que nós estamos fazendo está errado. Por isso que quando alguém cisma de ajudar a nossa consciência, ele é odiado como a nossa consciência é odiada. Por isso que as pessoas dizem assim, não me julgue, porque ela já sente as ferroadas da sua consciência. Você está errado, isso é mal. E a pior coisa que ela acha é que alguém se junte à consciência dela. Ela odeia. Ela é como Paulo, que estava ali lutando contra os aguilhões. A pior coisa que o boi pode sentir, se ele está sentindo os aguilhões, é que alguém lá vai ajudar os aguilhões. Jesus disse, o mundo me odeia porque eu dou testemunho de que suas obras são mais. Agora, a consciência de todo mundo dizia que as obras eram mais. Jesus me aparece dizendo que as obras eram mais, então as pessoas odiaram Jesus. E essas pessoas tinham problema com a consciência delas. Eles tinham crucificado, eles tinham rejeitado, eles tinham dito fora com este, eles pagaram testemunhas falsas, eles entregaram Jesus por inveja. A última coisa que eles queriam é que alguém lembrasse que eles fizeram isso. Eles eram pessoas do bem, eles eram pessoas respeitáveis. A única coisa que eles queriam ouvir é que alguém aparecesse e dissesse, vocês mataram ele, vocês mataram um homem inocente. Eles não gostaram, a não ser que eles tivessem um coração como aquela multidão. Quando ouviu Pedro dizer isso, disseram, o que faremos? É verdade, nós somos aquela multidão, nós fizemos essas coisas, o que nós vamos fazer agora? Então, os apóstolos às vezes lembrar, Pilatos, mesmo sendo mal, como eu disse, sabia que por inveja eu tinha entregue, e disse para eles, eu não estou vendo nenhuma coisa nesse homem para o qual ele deva morrer, eu não estou vendo, não, mata ele. Então Pedro diz, o Deus dos nossos pais levantou Jesus, que vocês mataram, suspendendo-o no madeiro. Nós não gostamos disso, né? Que alguém diga aquilo que a gente fez, que a nossa consciência já nos perturba. Aí aparece um infeliz e nos lembra daquilo que nós estamos querendo esquecer. E Pedro lembrou a eles, e você não pode fazer uma coisa como essa e viver em paz. Você não pode matar um inocente como eles mataram Jesus e viver em paz com a sua consciência. A consciência deles estava condenando eles. E a última coisa que eles queriam, quando a consciência está condenando, é que alguém vá lá e diga, levante aquilo. E foi o que Pedro fez. E esses homens e as mulheres, como todos os homens e as mulheres fora e dentro da igreja que lutam contra o evangelho, elas fingem que têm razões intelectuais nos seus debates sem fim, mas não há nenhuma razão intelectual, elas não gostam. Elas queriam realmente, a maior parte dos cristãos, na verdade, acham que Deus devia salvar todo mundo. As pessoas dizem que acreditam na graça, mas elas não acreditam. Elas dizem que todo mundo merecia o inferno, mas as pessoas não acreditam nisso. Elas acreditam que as pessoas mereciam ser salvas por Deus. E que, na verdade, é um absurdo. Deus não está salvando mais pessoas do que Ele está fazendo. Ele não está fazendo um bom trabalho. Se Ele tem eleitos, Ele deve ter elegido muito poucas pessoas. Mas mais pessoas deviam ser eleitas. Nós não gostamos do que Deus está fazendo. É por isso que nós temos que alterar a Bíblia, alterar a mensagem. Por isso que Pedro aqui, ele vai pregar a mesma coisa, não importa como as pessoas estão reagindo. Mas eu reitero, as razões reais geralmente estão no domínio da consciência, do coração. Nós temos que encobertar nossas más obras. Nós temos que falar, Deus, Ele pode botar todo mundo no inferno e seria muito justo. Mas só para daqui a pouco agir como seria muito horrível se Ele fizesse isso, porque Ele não pode fazer isso. Mas Ele fez com os anjos.
Ele realmente pode, não é uma coisa etérea de debates, é real. Anjos são reais, são condenados, homens são reais e são condenados. Nós preferimos as trevas, como disse o Senhor. Essa é a nossa condenação, essa é a preferência do coração humano. A condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. Assim nós lutamos contra a nossa consciência, nós lutamos contra a verdade, nós lutamos contra a Bíblia. Nós achamos que a Bíblia é estreita, nós falamos que o caminho é estreito, mas nós começamos a largá-lo. Nós falamos que a verdade é essa, que se alguém abandonar o Evangelho, ele já foi para outro Evangelho, mas nunca nós definimos o que é o Evangelho, nem o que é a cruz, nem o que é nada, e nós chamamos as pessoas que fazem isso de pessoas muito caprichosas. Não seria o problema da nossa hora. Nossa igreja vive um bom momento, a igreja no mundo vive um bom momento. Não era hora de todo mundo estar traçando linhas, mas o que nós temos feito é exatamente tirar as linhas no momento em que a igreja está vivendo uma apostasia enorme. Parece que a igreja está vivendo a mais plena comunhão com Deus e pregando a verdade de Deus ao mundo. A igreja não está pregando a verdade de Deus, mas o que nós estamos fazendo? Estamos tentando convencer a todos que tudo isso ainda é o Evangelho, em cada esquina, mas não é verdade, queridos. E se nós não fizermos de traçarmos as linhas, então nós somos parte só do problema mesmo. Nós recalcitramos contra os aguilhões, todos os homens fazem isso. Paulo de Tarso fazia isso. O que era isso? A mente de Paulo acusava ele porque ele estava matando os cristãos, porque ele estava rejeitando Cristo. E o que Deus está dizendo é que a sua consciência, Paulo, está te fustigando, mas você luta contra a realidade, você luta contra a verdade, você não gosta da sua consciência, mas é inútil para ti recalcitrar contra os aguilhões. E você vê, quando Deus quis chamar um homem como Paulo, ele chamou, não porque o Evangelho foi mudado, para que aquele homem duro aceitasse, mas porque ele mudou o homem. A dificuldade existe em torno do Evangelho, é que ele inculca uma vida de obediência à verdade de Deus, dos limites da palavra de Deus, e é necessário um coração que ame a verdade de Deus. E como nós queremos que todo mundo que não ama a verdade de Deus também esteja incluído, nós temos que mudá-la, nós temos que alargá-la, nós temos que expandi-la. Mas o homem naturalmente não gosta disso. Como eu disse, não é porque é excessivo. O homem no paraíso só tinha uma coisa simples, não comer algo. Ele achou excessivo. A incredulidade, ela nunca vai ter um limite. Se para ser cristão, você dissesse, a única coisa para você ser cristão é isso aqui, daqui a pouco, isso aqui estaria sendo derrubado. Se você falar, não, só tem essa coisa aqui, ó, só isso, mais nada. Daqui a pouco alguém ia dizer, será que será que isso não é dureza demais? Será que isso aqui está deixando gente de fora? Isso aqui não está incluindo todo mundo? É assim, um homem olhou para uma lei e disse, não comerás de um fruto. Ele disse, isso é excessivo. Ele podia tudo. Ele tinha uma vida perfeita. A incredulidade não vai encontrar um limite, queridos, porque a incredulidade essencialmente é uma inimizade contra Deus. E quando você é inimigo de alguém, tudo que essa pessoa faz você não gosta, não é assim? Se uma pessoa que você não gosta ri para você, o que você pensa? Falso. Você é um falso. Está rindo para mim, mas não é verdade. Aí a pessoa conversa contigo simpaticamente, quem diria que ele fosse simpático de verdade? Quando você não gosta de alguém, não há nada que essa pessoa faça que seja bom. Deus está derramando sua bondade no mundo, e Deus é odiado pelo mundo. Deus é perfeito e odiado pelo mundo. Deus veio ao mundo e foi morto pelo mundo. Quando você não ama alguém, quando a sua mente é inimizade contra Deus, não há nada que Deus diga que vai ser um prazer para você, você vai sempre encontrar um problema. E enquanto o salmista disse, quanto eu amo a tua lei, vai ser o oposto, a lei sempre vai ser um problema, a verdade de Deus vai ser sempre um problema. A segunda coisa é que essas pessoas pensaram, esses homens são indoutos. O tempo já acabou, né? O outro elemento, então, da incredulidade é o orgulho. Eles pensaram, esses homens são indoutos, eles são ignorantes, nós somos homens muito sábios, nós somos homens que estudamos, nós somos da academia. E isso é uma das coisas mais ofensivas do Evangelho, porque você pega um filósofo, e você pega a pessoa mais ignorante e diz assim, não há diferença, você e vocês estão perdidos. E se não for o que Cristo fez, vocês estão na mesma situação. O orgulho humano não aceita isso. Como assim? Como assim uma mente tão brilhante pode estar na mesma situação? Como não há diferença? Não há diferença. A cruz não pode ser amada por isso, ela é uma pedra de tropeço.
Paulo diz, ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei diz, para que toda boca fique fechada, e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Isso Romanos 3, 19 e 20. Depois 22, 23, porque não há diferença, porque todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Para nós não parece certo. Não parece certo que um homem como Nicodemos, uma pessoa que orou a vida inteira, leu a Bíblia a vida inteira, vivia uma vida honesta a vida inteira, dizia que amava a Deus a vida inteira, Jesus chega para ele e diz assim, Nicodemos, é necessário você nascer de novo, não há nada na tua vida que sirva para Deus. Tudo na sua vida não tem nenhum peso para Deus. Você está na mesma situação daquelas pessoas que viveram uma vida totalmente diferente da sua. É isso que o Evangelho, isso atinge o orgulho humano. Nicodemo vai dizer, quer dizer, eu sou igual a ralé, eu preciso nascer de novo igual todo mundo, não há nada na minha vida que seja aceitável diante de Deus, não há nada. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se Deus não fizer você nascer do alto, você é tão mau quanto o imperador romano, e você está condenado como o imperador romano, Nicodemos. O ser humano não pode aceitar isso. Essa mensagem não é porque Nicodemos não pode processar, é porque ele odeia isso, essa realidade, essa verdade do Evangelho. Porque vede, irmãos, vossa vocação não são os muitos sábios segundo a carne, nem os muitos poderosos, nem os muitos nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Alguém pode dizer assim, eu não acredito que Deus escolheu, e alguém vai dizer, mas isso ainda é o Evangelho. Mas eu já cansei de pessoas que só afirmam uma coisa para no final dizerem que quando as coisas são afirmadas opostas ainda é a verdade de Deus. Mas a verdade de Deus é clara, não há um problema intelectual com ela, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis somos nós, deste mundo, as desprezíveis somos nós, que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Vocês são dele em Jesus Cristo, o qual por nós, por Deus, não por nós, foi feito sabedoria, justiça, santificação e redenção, para como que está escrito, como Deus fez tudo, como Ele escolheu tudo, e como todo mundo era igual na sua perdição, aquele que se glorie-se no Senhor. É uma coisa monstruosa para a mente humana, para o coração humano. Entretanto, o texto é muito racional, a reação não é racional. Isso aqui era para todo mundo ficar maravilhado. Ora, Deus pode salvar qualquer um e todos merecem a sua ira igualmente, isso é maravilhoso. Mas o ser humano é guiado pelo preconceito. O ser humano diz, nós não merecemos nada, só para daqui a pouco as pessoas acharem que as pessoas realmente merecem alguma coisa. Em seu orgulho, elas dizem, certamente você não está pedindo que eu, com o meu cérebro, e meu conhecimento, e meu entendimento, eu creia exatamente que eu preciso de tudo que aquele pessoa ali que é totalmente oposta a mim e profana precisa. O Evangelho nos humilha, o Evangelho diz que não há nenhum valor em nós, que não há nada em nós aceitável a Deus, não há nada que a gente possa fazer para mudar isso. Isso é horrível, isso fere o nosso orgulho, desperta nossas paixões, e as pessoas não aceitam o que a Bíblia diz, não por causa da sua mente, mas por causa da ofensa que ela carrega. Tudo, na verdade, é pura paixão. Pura paixão. Não é nada racional. Essas pessoas querem matar os apóstolos. Eles tinham curado um homem, eles não cometeram crime, não mataram ninguém, nenhuma lei foi rompida. E o maior problema para nós tomarmos a ceia, o maior problema do Evangelho é que ele sempre diz a verdade sobre nós. O Evangelho é uma mensagem que nos diz que todos nós somos pecadores e que não faz nenhuma diferença em quem nós somos. Nós acreditamos que nós íamos mudar o mundo com a nossa pedagogia, com a sociologia, e nós acreditamos em nós mesmos. Os cristãos acreditam realmente que acreditaram junto com o mundo que a psicologia ia fazer um mundo melhor. Olha para o mundo, você acha ele melhor? Há umas 2 décadas e poucas atrás, alguém disse que o Prozac ia acabar com a tristeza no mundo. Você pode tomar Prozac, ele acabou com a tristeza no mundo, mas nós acreditamos, que nós vamos resolver os problemas. É muito duro quando alguém diz, não há nada que o mundo possa fazer para ter um mundo melhor, o mundo vai ser pior, porque o problema são os homens. Os grandes gênios são tão grandes em seu fracasso moral quanto qualquer outro, sabe? O alcoolismo, a perversão, o crime, ele não acontece só em quem é ignorante, pelo contrário, olha
os mais poderosos do Brasil, mas não é só aqui, o prefeito de Nova York anterior que está renunciou porque participava numa rede de prostituição de menores. Era o prefeito de Nova York, era um homem que estudou nas maiores universidades do mundo, que chegou lá no topo, mas essa era a vida dele, moralmente era um fracasso total. Todos os outros tipos de mensagem elogiam o conhecimento humano, o valor humano, a boa obra humana. Só o Evangelho diz: a tua boa obra não pode nada diante de Deus. Aquilo que você supostamente faz, que você acha que pode agradar a Deus, não pode. O Evangelho vai além e nos diz: é impossível vocês se libertarem da condição de vocês. Isso naturalmente também é terrível, é insultante, porque os homens são autoconfiantes. E o Evangelho vem e diz: olha, vocês são escravos do pecado. Vocês não podem escolher Deus, vocês não podem amar Deus, e se Deus não fizer algo soberanamente, vocês estão perdidos, e é muito justo. Então observe, sabe, o conhecimento atual. Nós aplicamos os princípios da psicologia, da sociologia, da filosofia, para endireitar o mundo é cada vez horrível, mais horrível. Cada criança agora tem uma síndrome, não é? Não é mais nada que não seja algo que deve ser tratado psicologicamente, porque é só uma doença psicológica. Agora, no novo diagnóstico, sempre é lançado um novo catálogo de diagnósticos dos problemas psicológicos. Entrou a pedofilia finalmente, agora o pedófilo é doente. Ele tem uma doença psicológica, ele não é maldade. Ele querer relações sexuais com crianças. Coitado, agora nós temos que ter pena dos pedófilos. Nós temos que pensar que eles precisam de tratamento, Essa é a nossa sabedoria, queridos. O Evangelho começa a dizer: não, vocês são maus, e a maldade sai de vocês, não vem de fora, não vem dos pais de vocês, das mães de vocês, do ambiente de vocês. Jesus diz: é dos vossos corações que sai a maldade. Óbvio que nós não vamos gostar disso. Olha a vida depois de 100 e poucos anos de Freud. Não podemos nos reabilitar no sentido moral e espiritual, não podemos, somos um fracasso. Se nós não falássemos disso, o mundo ia achar bom, mas nós estaríamos mentindo. Então o Evangelho termina dizendo que todos somos perdidos, impotentes e sem esperança. Nem os cristãos gostam dessa verdade. Os profetas não puderam salvar a ideia de que homens como eu, você, ou os profetas, ou a lei de Deus pode salvar os homens, é inútil. Muito antes de Jesus vir, Deus mandou a sua lei, alguém foi salvo por ela. Alguém finalmente olhou a lei e disse: que maravilha, vou viver assim. Nunca. Elias, Jeremias, Ezequiel fizeram as pessoas olharem para a realidade e mudar. Óbvio que não, é por isso que alguém diz assim: você diz coisas e eu não posso aceitar isso. Eu não me importo, porque quando eu prego, a única coisa que me importa é o que a Bíblia disse. Agora, você vê, Pedro pregou, as pessoas queriam matar ele, que importância isso tinha? Nenhuma. Nós não pregamos pensando em quantas pessoas podem aceitar isso. Nós já sabemos que essas pessoas não podem aceitar isso. Elas não podem. Então, quando elas aceitam, eu não acho que levei alguém a Cristo, eu acho que Deus levou, o Pai levou alguém ao Filho. E quando as pessoas rejeitam, eu acho que elas estão fazendo o que o ser humano faz. O ser humano faz isso, ele é inimizade contra Deus. Eu já esperava que ele reagisse mal. Quando ele reage bem, é que eu me surpreendo. Um milagre. Deus regenerou esse homem, Deus mudou esse coração. O Pai está levando alguém ao seu Filho, porque Jesus disse que todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim. Isso é maravilhoso. Não tem nada a ver com o que eu falei. O que eu falei, normalmente, naturalmente, vai produzir no homem um desejo oposto. O mundo está tão podre que Deus teve que enviar seu Filho a este mundo. Isso que é a ofensividade do Evangelho. Ele não jogou um livro e disse: agora leiam o livro e se salvem. Ele disse: eu vou ter que ir aí morrer pela miséria de vocês. E nós vamos tomar da Santa Ceia, provando essa realidade. Nós não podíamos ser salvos por um Deus nos mandando um livro para a gente viver uma boa vida. Ele teve que vir morrer, pagar a pena da nossa miséria, da nossa maldade, da nossa iniquidade. Essa é a verdade. O escândalo é o Evangelho, queridos. O escândalo é Cristo, não é a igreja. A igreja não pode fazer nada para mudar, a não ser esconder a verdade. Então Jesus disse: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro ele odiou a mim. Então essa ideia de que se a igreja se parecesse mais com Cristo, o mundo ia amar mais a igreja, é falso. Por que Paulo foi morto então, e Pedro, e Tiago, e João, eles não eram homens cristãos comprometidos?
Eles foram odiados pela razão lógica. Quando o Evangelho passa a dizer que Cristo deve ter que morrer para nos libertar, é isso que os teólogos liberais na Europa disseram: isso é inaceitável, é inaceitável, falar que o ser humano é desse jeito, essa é a ofensa da cruz. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, escândalo para os judeus, loucura para os gregos, e para pessoas que se dizem cristãs, mas se sentem ofendidas com essas realidades. Cristo crucificado foi a causa do ódio do Sinédrio e continua sendo hoje. O mundo não mudou, o mundo não melhorou, e o homem não trata essas coisas racionalmente. Portanto, não espere que o sermão seja analisado racionalmente para as pessoas chegarem à conclusão: olha, isso é a verdade, eu vou viver uma vida agora que honre a Deus. O mundo não vai fazer isso. O mundo vai reagir com os seus corações. Eles vão sentir ou seus corações compungidos pela obra do Espírito, ou vão sentir uma ferroada no coração e eles vão odiar o que estão ouvindo. Se Jesus fosse um mestre como Buda, as pessoas podiam ouvir, porque o mestre está dizendo: vocês podem, mas ele veio como o Cordeiro de Deus para morrer, porque ele está dizendo: vocês não podem. E isso enfurece as pessoas. Então, quem pregava isso para o Sinédrio tinha que ser detido, tinha que morrer, não havia nenhuma razão para eles morrerem. Mas eles achavam ultrajante a verdade do Evangelho. O Evangelho é ultrajante mesmo. Porque Deus vê tudo diferente de nós. E quando nós tomamos da Santa Ceia, nós estamos dizendo: nós concordamos com o que tu dizes, concordamos com as linhas, nós somos salvos tão somente pelo que tu fazes, e não adianta, só será salvo aqueles que tu chamar, porque aqueles que tu chamar, tu vai dar um coração para amar a verdade. Vamos ficar de pé. O Sinédrio, queridos, não rejeitou o Evangelho porque não entenderam o Evangelho. O problema do homem é um coração que odeia e ama o pecado e é inimigo de Deus. Então suas mentes são cativas desse coração e elas se tornaram inimizade contra Deus. Nós não rompemos isso mudando a igreja, porque a igreja não é o escândalo é a cruz, o escândalo é o Evangelho. Come to